Que a graça, o amor e a comunhão do Deus Trino sejam com todos. Aqui é o pastor Cleilson e este é o programa Palavras de Sal. É verdade que para ser batizado no Espírito Santo é necessário falar em línguas? Claro que não. A primeira referência que nós encontramos no Novo Testamento acerca do batismo no Espírito Santo foi quando João Batista estava batizando Jesus Cristo. Ele disse o seguinte, em Mateus capítulo 3, versículo 11, Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo diz respeito aos salvos, e o batismo com fogo diz respeito aos condenados. O profeta João, por não ser o Cristo, ele admitiu claramente que ele não podia batizar com o Espírito Santo ninguém, ou seja, ele não podia salvar ninguém. Ele batizaria apenas com água, como símbolo de que a pessoa estava se arrependendo e queria entrar no reino de Deus que seria instituído por Jesus Cristo logo mais. Mas ele mesmo não poderia batizar nem com o Espírito Santo, que é salvar, e nem com fogo, que é condenar. Isso pertence somente a Jesus Cristo, por isso que João disse daquela forma. Uma outra ocasião, Jesus também falou para os judeus da sua época. Em João 7, o versículo 38, Jesus Cristo disse, Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o apóstolo João explica, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Aqui nós estamos vendo que Jesus explica que todas aquelas pessoas que nele crescem, como diz a Escritura, essas pessoas seriam batizadas no Espírito Santo. Receberiam o Espírito Santo fluindo dentro de si como rios de água viva. E isto só pode se referir ao batismo. Portanto, uma pessoa é batizada no Espírito Santo quando ela crê em Jesus, como diz a Escritura, e não quando ela fala em línguas. Mas alguém pode dizer, mas e a segunda bênção? Olha, não existe a segunda bênção. Uma vez que você creu em Jesus Cristo, você foi realmente e definitivamente salvo por Deus Pai. O apóstolo Paulo diz em Efésios 1:3 que Deus Pai é bendito por Cristo Jesus nos ter Ele abençoado com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Então não existe uma segunda bênção. E sobre a questão de falar em línguas, realmente não existe esse dom? Sim, existe, apesar de muitos hoje o negarem, como negam outros dons, mas jamais a Bíblia diz que eles cessaram. Entretanto, como disse o apóstolo Paulo, ele não evidencia que uma pessoa tenha sido batizada no Espírito Santo. É apenas um dom, como outro dom qualquer, dado pelo Espírito Santo, diferentemente da salvação. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12, versículos 28 e 29. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Isso aqui são perguntas de retórica. A resposta óbvia aqui é não. Tem todos dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Também não. Interpretam-nas todos? Também não. Isso aqui é uma obviedade. O apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito de Deus que concedeu dons à igreja, nem todos receberam os mesmos dons. Agora veja o que ele diz sobre o batismo no versículo 13. Ele diz assim, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Portanto, observe que, apesar de nem todos terem o mesmo dom, inclusive o de línguas, todos os que creram em Cristo Jesus foram batizados no Espírito Santo, conforme nós acabamos de ler. Agora, se não existe essa distinção entre batismo no Espírito e falar em línguas, como nós devemos nos comportar em relação ao nosso fervor espiritual? Isto quer dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que você como crente deve realmente ser fervoroso de espírito. O apóstolo Paulo disse isso aos Romanos no capítulo 12. Ele disse para sermos fervorosos de espírito servindo ao Senhor. E outra coisa, a maior e principal característica de quem é batizado no Espírito Santo não são os dons, e sim o fruto do Espírito.
que está mais claramente descrita em Gálatas 5, 22 e 23, onde o apóstolo Paulo diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando estas coisas se manifestam em nós, que estas coisas são o caráter de Cristo, aí sim, isto é evidência de que nós somos batizados no Espírito Santo, mas não falar em línguas, profecias ou outro dom que o Espírito concede a diferentes pessoas conforme Ele quer.